Acho que deu, acho que deu. Olá, peraí. Ai, será que deu? Tô com medo que caia meu celular aqui. Oi, Aninha. Oi. Ai, acho que não caiu. Eu tô... O meu tripé tá horrível. Ele tá muito desequilibrado. Eu tô com medo que ele caia. Acho que não vai cair assim. Fiz todo um negócio aqui. Oi, quem que é Casa Rudá? Vamos ver. Então vamos lá, deixa eu chamar a Ana aqui e nós vamos começando, porque tudo bem, não é o horário. Cadê a Ana? Que não tá aqui. Apareceu que tinha entrado. É pra fazer com a contoterapia, Ana? Aninha do meu coração. Você quer fazer com o Insta da contoterapia? É isso? Ah, Pode ser bom! qualquer um dos dois. Eu normalmente é pela contropia, mas daí eu entrei correndo. Ai, de trocar e tal. Tudo Ai, bem guria, que aí? legal. Tudo bem, e você, amiga? Tudo bem. Tudo tranquilo. Então, Obrigada pelo convite. ai, imagino que eu fiquei muito feliz de você ter aceitado. Ô, Ana, eu tô tão corrida aqui, porque esse horário, nossa, fora do, do, Não é do comum, meu, eu, né? eu tô muito pirada. Você tem um relógio aí na sua frente pra você controlar a hora, Deixa eu colocar ali, pra dar peraí. os minutos, porque eu não tenho aqui. No meu são 17h07, um atrasinho aqui, Isso, isso. mas então tá. Acho que eu consigo enxergar ali. Beleza. Então tá, esse horário sabe Deus, né? Se vai dar certo, mas tive pessoas que aqui falaram, eu tô trabalhando, mas vai ficar gravado? Vai, então tudo bem, então nós vamos fazendo do nosso Sim, jeito, deixamos né? gravado, vai ser o jeito, né? Porque senão vai ser. Que horas que normalmente você faz? Você faz bem tardão, Eu né? faço 9, imagina, daqui a 4 horas. Então, para 1 hora da você, manhã. Eu lembro que eu sei que eu vejo nos dias seguintes sempre também aqui. não tem como, Porque. né? Não, Não- não, deixamos gravado. Oi pra você que tá ah, chegando depois aí, bem-vindo. Maria Ai, que Cristina, seja legal. bem-vinda. É Ai, que conhecida legal. sua? É? Maria Cristina da Luz Moreira. Olha, claro que é, bem-vinda. Ai, que legal. Então vamos Ai, lá. ai, Então, ai. para quem não te conhece, se apresenta você primeiro, porque, Tudo né, no bem. meu Insta aqui o povo diz que me conhece, né? Então, se Que apresenta bom, você, né? minha convidada, que eu falo assim, olha, eu sabia que era mais cedo, que era trabalhoso e tal, mas assim, eu queria muito trazer a Ana aqui para conversar comigo. Então, tem que ser assim e tem que assistir depois na gravação, porque a Ana é uma fofa, então Putz, tô vocês precisam aqui, conhecer cara. ela. Né? Ó, de qualquer coisa a gente faz mais uma mês que vem eu tô no Brasil, a gente ajeita os horários e faz mais uma no Opa! horário certo. Oi, É Isa, Isa verdade. chegou, o pessoal tá chegando aí. Bem-vindo, que bom que vocês estão podendo nesse horário, que eu sei que é um desafio. Então tá. Gente, eu sou Ana Rosseto, eu sou conterapeuta, eu trabalho com contos, né? Eu cheguei na contação de histórias pela portinha da terapia, né? É, Uhum. eu vinha com essa formação mais holística, mais sistêmica, de, né, terapias com abordagens integrativas e sistêmicas. Aí, em função, por causa dos meus filhos e tal, e enfim, né, questões ali de maternidade, eu fui fazer um curso na Casa do Contador de Histórias aí em Curitiba. E aí, para minha sorte, a Marta, ela é uma psicóloga antroposófica. Então, meu primeiro contato, assim, mais formal, nesse sentido de você querer trabalhar com histórias, veio com esses vieses, assim, essa nuance de antroposofia. E aquilo foi tipo, oh, nossa! Então, contar história não é só coisa para criança. Gente, tem umas Uhum. histórias para você se conhecer, para você se desenvolver. Oh, é muito mais Aham. gostoso. E aí eu fui por esse caminho. E aí, Ai, hoje estou aqui. e a Ana foi minha professora no curso de contos terapêuticos, né? Isso, Contos curativos. E daí isso. agora tem a oficina de contos curativos e contos biográficos. É isso, né? Tem. Esse eu não tenho. Aham. É.
Então, o que que tem aí vindo aqui, se alguém quiser depois fazer algo contigo, Vê o se que que tá tem vendo. aberto? O que está acontecendo? Então tá. A contoterapia hoje, então, além do atendimento individual, que é um programa de contoterapia individual que eu crio um conto para a pessoa, é um conto metafórico, ele é baseado. A gente tenta identificar qual que é o desafio que a pessoa está vivendo, sabe? Qual que é o conflito. E a partir de. Porque a narração de história, no final das contas, ela está narrando a superação aí do herói, do protagonista, de alguma coisa desafiadora. Isso é o que está sendo Uhum, contado ali, né? Então eu uso esse mesmo raciocínio para criar um conto metafórico para a pessoa. Para entender o conflito da pessoa, eu utilizo reprogramação biológica, utilizo comunicação não violenta e mais outras formações aí que estão na manga, né? uhum. Para a gente compreender. E aí criamos um conto. Então, esse é o atendimento individual. Depois, na verdade, com terapia começou assim. Um amigo falou assim, eu atendia com reprogramação e eu sabia que contar história trazia mais harmonia ali na casa. Era uma ferramenta, era um suporte, né, para a maternidade, para você ter mais conexão, para você criar vínculo e tal. E eu fazia oficinas também, assim, pequenas para pais, sabe? Aí esse meu amigo falou assim: você não me atende, você não faz um conto para mim? E aí a contoterapia começou desse jeito. Chegou numa hora que eu falei, gente, mas vamos pro grupo, porque eu já facilitava grupo de estudo de comunicação não violenta. E eu gosto demais, tipo, faladora, geminiana, que fala e trabalha. Conversa, você já deu pra ver, Gêmeos né? com gêmeos e gêmeos, né? Gêmeo com gêmeo com gêmeo aqui. Meu Deus. Aí eu falei, vou pro grupo. Eu amava fazer grupo de comunicação não violenta. Eu falei, deixa eu organizar isso de um jeito que vai pra oficina. Aí hoje tem oficina de contos curativos, que é essa que você fez, né? Nossa, a Maria Fernanda fez no ano passado ainda, né? Lá quando eu Uhum. comecei a fazer, tipo, vou, não vou, vou, não vou, oferta, não oferta e tal. E a gente fez, eu falei, vamos criar conta. Aí o viés é mais, o olhar tá mais nesse início do ofício do contador de história, que é você olhar para as situações da vida, olhar para as questões e lapidar e criar, moldar um conto a partir disso. Os benefícios são Uhum. inúmeros, né? A gente começa a descrever ali por que é bom, o que acontece e tal. Então tem inúmeros benefícios disso. E aí a gente cria então um conto, tem oficina de contos criativos que trabalha aí, a gente cria um conto, inventa, né, uma metáfora, inventa um conto Uhum. para um desafio, e tem a oficina de contos biográficos que aí a gente não está criando um conto metafórico, a gente está pegando uma memória da nossa vida. Algo que foi marcante, algum aprendizado que a gente teve, aquilo que a gente percebe que nos faz mais humanos e que é um presente que, quando a gente compartilha, quem sabe o outro também reconhece em si aquilo que faz Uhum. ele humano. Então, daí a oficina de contos Aí esse é mais biográficos é para poético, criar. não tão metafórico. Não, ele não é Mas nada assim, metafórico, ele é ah, realmente contar a história da vida real, de, assim. Só maneira, que de uma você maneira lapida bonita. ela, Aham, aham, você lapida legal. ela de um jeito para ela poder ser Esse contada aí uma tá na minha história. mira. Esse tá na Ah! minha mira. Ora, vamos É. ver. E aí Guria, as vamos oficinas começar, esse senão a ano, gente não vamos, vai sair daqui. vamos, Já vamos, embaralhei um vamos. monte, estava embaralhando enquanto estava falando aqui. Então, assim, Tá. no começo eu ainda estava separando para as pessoas, assim, você quer carta de que cor? Mas, assim, não vou botar carta de cor nenhuma. Vou embaralhar aqui e vou pegar do meio, assim. Tá bom. E daí a gente responde, nós duas respondemos e comentamos Vamos a fazendo. pergunta que sai aqui. Então, vamos lá. Tá bom. Primeira pergunta de hoje. Olha só, olha, gente, se eu separasse essas cartas, tipo, não vou separar essas perguntas porque eu acho que combinam com a Ana. Não ia dar tão certo. Olha só como é que a gente introduziu a nossa apresentação. Olha a pergunta que veio, assim. Que tipo de formação, curso, oficina, você procura para qualificar e aperfeiçoar o seu trabalho com a contação de histórias? Muito louco, Gente, né? é fantástico. Tirei do meio do bolo. Que legal. E eu falei, não, essa sincronicidade. E isso é uma coisa que a gente vai observando, que eu incentivo as pessoas a observar. Presta atenção, você começa a trabalhar com conta, sua vida começa a ficar. Você começa a desenvolver uma. Você tem uma profundidade, um pensamento metafórico, e você começa a ver o Lé com Cré. Fala, mas olha, Olha isso só. aí foi acontecer? Aí agora a gente tá entendendo, a gente É, enxerga. que legal. Então, respondendo a pergunta, eu estou morando na Inglaterra atualmente, entre outros fatores, um dos principais é porque aqui tem a faculdade antroposófica Emerson College. Dentro do campus você tem as escolas, né? Tem a escola de euritmia, tem a escola da geometria e tem a escola da contação de história. É a Escola Internacional
de contadores de histórias. Ai, E aí eu tô aqui pra fazer... nossa, eu não tenho nem comparação, né? A pessoa tá lá, tipo assim, aprendendo com os caras, né? Ai, cara, Demais. realmente, Putz, a hora que eu entrei naquela cabana da contação de história, eu olhei as coisas e falei, eu achei, eu chorei. Aí, a primeira vez que eu vi, eu tava fazendo curso com o Ashley. O Ashley, pra quem não sabe, ele escreveu esse livro aqui, junto com a Nancy Mellon, né? Mais uns outros que não tem no Brasil, que só tem aqui. Aí, eu fiz um curso com ele, que é muito baseado, a oficina de contas curativas é muito baseado nesse curso. Gente, ele contou a primeira história e nós estávamos sentados em grupo, assim, né, em círculo. De repente, eu comecei a dar uma disfarçada, assim, que... Nossa, eu tô aqui, eu tô ouvindo ele. Todo Nome mundo do livro normal e aqui, eu ó. lá. Corpo E em eu Equilíbrio, Micheline. O corpo, não, eu comprei por indicação da Ana. Corpo em Equilíbrio. Daí o esse aqui. subtítulo dele é o quê? O poder do mito e Poder das do mito e das histórias para histórias. despertar e curar as energias físicas e espirituais. É muita coisa, muito legal. Mas se você procurar por Corpo em Equilíbrio, que está espelhado, eu tenho. Ai, gente, Ana, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Olha a técnica. Sim, eu vi esses dias, eu adorei. Que Então tá legal. lá, ó. Eu tenho um espelhinho aqui à mão por causa dessas coisas de capa de livro. Se você procurar, Micheline, Corpo em Equilíbrio, você vai achar esse daí, que é da Nancy Mello e do Ashley Do Ashley Ramsden. Ramsden. E Opa, aí ao comecei a lado chorar, né? Falei, ali. não acredito, eu tô aqui, ai meu Deus. Tipo assim. Aí Que depois, não lindo. menos, quando eu fui com o Roy Galore, nossa, o Roy também, meu Deus. Aí ele começou a contar que a oficina biográfica também tem muito do Roy. Não, Ai, ainda bem que tinha a mais gente pessoa vai lá chorando, direto. né? O E que eu não foi procuro? só Eu eu. procurei, eu cheguei na Ana Rosseto, mas a Ana Rosseto já tá bebendo água na fonte, entendeu? Já vem Então, pra cá. que muito massa. É. E, na verdade, oi, Nai. Deixa eu dar um tchau. Eu ia dar aqui, mas já falei não, né? Então você tá lá direto, né, fazendo Hum, curso. Ela está na Inglaterra por causa disso, né? Justamente por causa disso. é. E é, eu vou procurando esses contos. Então, o último conto que eu fiz, assim, focado nisso foi com a Ana, ano passado. Então, Isso. foi dos contos curativos. E, Jesus amado, eu tomei um troço aqui, sabe Deus o que é isso? Paula, ninguém entendeu nada, Paula. Você vai ter que É, traduzir ali. e daí eu faço outras coisas porque eu não apenas conto história, né? Eu ilustro, então agora eu tô fazendo um curso de ilustração e tô fazendo outras coisas assim. Então, mas eu vou tentando juntar várias coisas porque o meu mundo é desse das histórias, então eu procuro é, estudar a parte dos contos, da performance, estudar mais contos, daí como criar contos, que foi por isso que eu busquei o curso da Ana, e daí como ilustrar os contos, então eu vou fazendo todo esse mix aí que tem a ver com O contos, com mundo esse das mundo de histórias, é. histórias e literatura. Uhum. Certo? Legal, hein? Começamos É, bem. Então, ó, vou fazer aqui na frente, ó. tá. Aqui, tirar de lá do meio aqui, ó. Vamos ver o que é que vem aí. Com que tipo de público você não se sente à vontade para contar histórias? E qual seria o motivo? Eu tenho um público que eu não testei ainda, tenho vontade, mas ainda não me sinto à vontade, que é com adolescentes. Que eu acho difícil, assim. A adolescência é uma fase difícil. Eu fui professora de adolescentes bastante tempo, Uhum. então tinha dificuldades. Então, eu sempre preferi dar aula para primeiro ou quinto ano e ensino médio. Então, assim, a parte do meio ali, bem da entrada na adolescência, ali do sexto ao nono ano, que faz parte da minha formação, mas não é o que eu curto, assim. Nunca foi a parte mais gostosa, né? Até tem uma ex-aluna dessa fase, que era bem dessa fase, que segue, que de volta e meia ela assiste as lives. Mas, assim, claro, sempre tem umas coisas queridas, assim, que nem essa menina. Mas tem a maioria, assim, não gosto muito. Eu Não, acho que não é curto desafio. essa Como fase. eu não faço esse trabalho de apresentação, né? Quando eu conto história, eu acabo contando história para os grupos específicos que procuraram aquilo, Uhum. não é tanto para entretenimento. E então eu não passo muito por esse lugar assim, mas eu acho que eu ia concordar com você. Eu já tive
super medo de contar para criança, assim. Meu Uhum. Deus do céu. Né? O perfeccionismo, o controle ali. Mas daí quando eu soltei. Peraí que tá passando por isso. Aí quando eu soltei o controle. Deixa eu interromper e vamos inventar outra história. Nem era a história que eu contar, a gente já vai tudo. Daí virou diversão. Agora, adolescente, eu imagino que seja desafio mesmo. Ela fez um Não comentário ali, ó. Já fiz com adolescente, tem que ser histórias de heróis, mitologia mitologia grega, grega. mas é um pouco mais difícil, com certeza. E acho que tem não só o tipo da história, mas você tem que ter você tem que estar muito ligado, assim, tipo, começou a funcionar a história, não começou, né? Você viu que começou a perder, a história começou a esfriar, você ou vai mexer, ou vai, não sei, você tem que ter um feeling muito grande. No geral, assim, para contação de história é assim, mas eu acredito que com os adolescentes deve ser mais ainda, né? É muito Eu tenho desafiador. eu tenho uma colega que tá no livro. Cadê o livro? Deixa eu pegar Cadê o aqui. livro? Esse aqui. Quer que Aqui, o eu livro mostre? do Eu Contos que conto. Curam. Aqui, ó, tudo espelhado. A Kelly. Gente, deixa eu pegar aqui o capítulo da Kelly. A Kelly fez o do Jimmy muito bom, gente. A Terror. Kelly só trabalha com adolescentes. Pois ela se fantasia. Não tô achando o capítulo. Aqui, achei. A Kelly aqui. Cara, fantástica. Qual que é o número do Ela tem capítulo? Ou da o página? dela é o capítulo 10, está na página Ah, 91. tá. Ah, legal. Gente, ela se fantasia e ela vai de tudo, assim. Ela tá fazendo live bem fantasiada, assim, ela é bem empenhada, Que bem. legal. Já vou deixar até E ela fala marcado aqui. altas coisas, assim, como eles se acabam se identificando com ela e se abrindo mais com ela, sabe? Eu acho que ela Que tem legal. é de perfil mesmo de pessoa. E aí você Uhum. explora aquilo que você tem mais. É Isso mesmo, verdade. Maria Cristina. A Kelly vai de Medusa. E a Kelly vai de tudo. A Kelly é demais. E ela consegue. Então, é de tirar o chapéu mesmo. Quem Não é consegue ter livro esse para acesso. adolescentes. É o livro com tempo para várias Ah, idades. Então, aqui, esse ó. livro Desculpa que eu aqui. tenho um espelho, tá? Desculpa aqui. Eu tô Vai pro preparada com. espelho. É o Aqui, Contos opa, que peraí. Curam. Esse Contos é um que livro de curam. oficinas de conto-expressão. Eu estou no capítulo 17. Tô Ah, falando de Ana. integridade, só que justamente, como meu público é adulto, é para onde que eu vou, né? Então, E aí eu aqui, tô ó. na parte de adultos. A Claudine Kelly fez Bernardes e Flávia isso, Gama, que organizaram. que Então organizaram, e as aí, e meninas aí lá no colocaram. final, na última página, tem o índice por tema. Então eles Uhum. separaram assim, ó. Então para essa moça que perguntou, opa, tão difícil aqui. Ó, índice O por Insta da tema: Kelly, crianças, adolescentes, adultos, tá? Então já te falo o Insta da aí, Kelly. aí você vai lá. Aqui eles separaram Lady assim. Von Kraus. Ai, a Kelly. Gente, vocês vão amar. Lady, o D é com Y, Von, V-O-N. Ó, deixa eu escrever. Será que eu Escreve, consigo escreve escrever? lá, escreve lá. Meu Deus, vamos lá. Lady Von Kraus. Depois vai lá bombar o Insta dela, bombar. Mas ela vai abrir, tem 13 seguidores a mais, é tipo todos nós. Ai, meu Deus, travou. Não, Ali, tá tudo coloquei. certo. Lady Von Kraus. Coloquei certo? Coloquei certo. Tá ali, Lady Von Kraus. Procura, gente, que a Kelly é demais. Você Enfim, colocou e apertou Enter? Não veio. Não apareceu pra não mim. foi? Ai, Jesus, eu escrevi ali. Lady. Vou tentar de novo, porque quando eu. Ela tem a fada lilá, ela. Olha. Foi? Apareceu? Pra mim não. Aqui apareceu. Apareceu. Foi, beleza. Pronto, respondido. Então, é isso. Vamos pra próxima. Eu acho que eu tenho que comprar uma bola de cristal, Ana, fazer assim, deixar um escurinho, fazer assim. A mãe Maria Criar o clima, né? ler Uhum. as cartas. Vamos lá. Olha, que pergunta legal, hein? Você já sei, já sei até o que a Ana vai indicar. Como potencializar o seu imaginário para abastecer o seu repertório do contador de histórias? Ai, o que você acha que eu vou dizer? Eu acho que você vai indicar aquele livro da Isabel Telles e o da Nancy Mello, o azulzinho. Maria Fernanda, então tá bom, gente. Não preciso mais nem fazer. Ai, peraí. Maria, é Travou, bem travou, isso travou. Ai, mesmo. voltou. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Ai, Ah,
O da Isabel Telles está Travou? na minha lista. Ele fica lá no meu carrinho da Amazon, mas esse eu ainda não comprei. Mas eu acredito. Bom, não sei se travou total. Vocês estão me vendo? Comentem aí se vocês estão. Se vocês estão vendo só a mim, de repente eu corto a Ana e chamo ela de volta. Ok. Opa. Travou a Ana. Faz um coraçãozinho quem está enxergando a gente. Se vocês estiverem me vendo, faz um coraçãozinho. Se vocês não estiverem vendo, faz assim. Oh, será que é, será que é a Ana que travou? Você voltou? Agora voltou. Tá todo mundo vendo a gente? Ó, não caiu aqui. Eu acho que era você, hein? Travou só a Ana. Tá. Então, Ana, eu vou remover você. Vou remover você e vou te chamar de novo, tá? Então, olha aqui. Eu tirei ela. E vamos ver. Mas vocês viram, gente, a Ana é uma figuraça. Adoro. Adoro. A Ana, a gente se conheceu assim por conta do curso, e daí, tipo, viramos amigas, confidentes, assim, muito massa. Vamos ver, ó, enviou. Vamos voltar aqui. Apareceu já aqui pra mim, já tô esperando ela. Então, vamos lá. Ai, Esperar. voltei a vida. Voltou. Ai, meu Deus. Eu pensava que era uma figura, mas não é. Ô, Isa, tá escutando agora, né? Só eu travei que Estão ouvindo Não, agora, agora gente? voltou. Tá tudo certo? Manda assim 2 joinhas, assim. 2. Isso. Eu tô. Considerando que eu e você a gente tá conseguindo se comunicar, vamos. Ana, só aparece eu aqui. Venha, continue, vai. Fala da Isabel Telles. Ai, deixa eu mostrar. Esse aqui, da Dana. imaginação, melhor, Nancy Mellon, a arte de contar histórias. Não vale. Olha, eu não sei por que eles traduzem, porque o inglês é a arte da imaginação, mesmo livro e tal. Ah, é? É a arte da imaginação. Só que, Nossa. sei lá, eles devem ter colocado a arte de contar. Porque se você for parar pra ler esse livro aqui, ele não é bem a arte de contar a história. É realmente muito mais a ver com imaginação. Ou pelo menos Você fazer, escrever a história, né? Isabel Telles, Ela propõe os exercícios. Esse ela aí tá na minha propõe listinha lá da criação. Amazon. Ai, isso é ótimo, pessoal. As duas travaram, as duas voltaram. Gente, não pode que a gente já voltou. Estamos aqui, ó. Você tá aí, Fer? É, estamos aí. Eu tô? Muito bem, muito bem. Então tá. Ah, tá bom. Não, beleza. Ah, tá. Tem Nós outras estamos aí. internet que também não estão O que muito mais que eu boas. vou dizer? Era esses dois que eu achei que você ia falar, É, não, Nancy tem Mellon vários, mas é e isso. a Isabel Telles, né? Então, assim, Uhum. mas acho que buscar referência, acho que ler bastante. Eu gosto, mas não só ler assim aleatório. Eu gosto de comprar livros eu tenho muito mais livro que é coletânea de contos do que um livro de um. Ela pediu o nome dos livros. A gente pode colocar nos Eu vou stories depois escrever. as capinhas, né? Então, assim, a gente. Coloco também. Eu tenho muito mais livro que é coletânea de conto do que livro que é de uma história só, sabe? E aí isso é muito legal, porque assim você vai lendo. Você vai lendo. Uma hora você bate. Uhum. Daí você bate o olho na história e você fala, cara, essa aqui, gostei dessa, essa vai entrar no meu repertório, né? Então, eu acho que é meio por aí, assim. A gente isso vai. mesmo. Tipo, Porque eu não. também tenho muito Porque se você fica livro. buscando uma coisa Você conhece esse específica. daqui? Não. Esse não.
do Idries Shaw tem Idries Shaw, tem em português. Então, assim, É? histórias do mundo inteiro. Tem um catatão de história aqui. Uhum. História dos derviches, contos dos derviches, história dos idiotas. Não. Tem Rumi, tem... Eu também E é gosto muito desse, tem legal porque, vários assim, ó, juntos. esses contos que são populares, assim, que são de todas as partes do mundo, é muito difícil você falar, tipo, ah, não, eu não gosto de nada. Porque, assim, é conto popular, é coisa que fala do imaginário do ser humano. Então, você vai encontrar uma coisa que Exatamente. você goste para você ouvir, para você ler, para você contar. Então, eu acho que é meio por aí, assim, fica e ler meio descompromissado, sabe? Não é assim, eu preciso ler porque eu preciso achar uma história de não sei o quê. Daí você não consegue. Eu, pelo menos, Isso. eu acho que é muito desse jeito mais espontâneo, assim, sabe? Tipo, Ah, nossa, eu que gosto. legal essa história aqui. Gostei E dessa, vou chega. incorporar no repertório. Chega. É tipo as cartas. Chega quando tem que. Sabe, chega a história. Aí se você tem, você abre uma página ali, adoro. Abro qualquer Uhum, página ali e vou pra história. Ai, é tão uhum. bom. É isso mesmo. Bora Uhum. lá fazer mais uma. Bora. Quem vê assim, até pensa. Aquela foto da divulgação da Ana Séria. Falei, já vou te desmascarar na live. É desse Ai, jeito. Jesus. Terminar a live, ver a foto da Ana Séria, assim, toda bonitona, Gente, assim. Aí você vem assistir live, assim, essa palhaçona. Ai, meu a Deus, Mariana que falou assim: massa. que foto, menina do céu. Até parece a Não, séria. tá bonita, Sabe, mas você assim, tem que tipo, enganar a tua comportada, vida, né? assim. Falei, ah, tá, quem vê até pensa. Ai, meu Olha só Deus. que pergunta legal. Qual o papel do autoconhecimento na construção de sua identidade como contador de histórias? Acho bem legal, hein? Você sabe que Bem depois massa. que você começou a fazer esses daí, você me mostrou esse negócio, eu comprei, já tá lá na casa da minha mãe. É? Não vejo a hora de chegar na casa da minha mãe pra vir essa pergunta. Qual é o papel do autoconhecimento? Gente, tudo. Contação de história. O jeito que você vai para as histórias é movimento. Para o contador de histórias é movimentar. Ele faz um movimento de mundo interno para o mundo externo, do aqui e agora para o era uma vez, num lugar não muito distante. Né? Você sai do tempo e espaço, você vai para outros lugares. Uhum. Então, o contador de história está sempre, você sai do seu papel de pessoa e de repente você é o personagem daquela história. Então, assim, este Você dá movimento, voz e corpo pro personagem, né? isso, O teu olhar é o olhar do isso, personagem naquele momento ali, né? exatamente, você experimenta, né, vários ângulos, as facetas daquela situação, que de outra forma talvez você não experimentaria, né? Você desenvolve empatia e tudo mais. E aí esse movimento requer que você saiba qual é o seu ponto de partida, a partir da onde você está se relacionando. Quanto mais você se Uhum. conhece, quanto mais você se conhece, eu já ia falar veja a questão do adolescente que a gente falou. Eu sei que eu vou muito melhor com um adulto porque eu me conheço, eu sei que vai bem. Então, o trabalho Exatamente. Eu ia flui, a colocar a contação de mesma história, coisa. Você a se contação de história conhece e saber flui. assim, isso aqui é pra mim, isso não é. Essa história É. combina comigo, com o meu jeito de contar, essa história não combina, né? Eu acho Uhum. que quanto mais a gente entra em contato consigo mesmo, aí você vai falando, vai observando essas histórias e fala, "Ah, essa história fala de mim." Daí você fala, não, não, essa história também fala de mim. Não, essa história também fala de mim. Né? Porque Exatamente. você vai linkando com coisas internas suas. É um trabalho bem gostoso, assim, nesse sentido, né? Nossa, é Bem um massa. baita realmente caminho. É sempre um espelho. É um vai e vem, um vai e vem. Você vai para a história, volta para você um pouquinho mais expandido. Vai para a história, volta para você um pouquinho mais apropriado, mais se enxergando. Ai, demais. Bem, muito, muito legal. Vamos lá, ó. Sem truques. Qual o papel das histórias em sua vida? Nossa, o papel das histórias. Sempre, na verdade, acho que a gente é feito de histórias, né? Tem uma frase, não sei quem que é agora, não lembro com certeza, mas a vida, o que que é a vida sem histórias, né? A gente é feito de histórias. A gente se conhece, se entende. Nossa, história é tudo. Se você for para pensar. Não, aquelas mais exageradas, história é tudo. Mas não.
Não é, mas é. É. Vai dizer que não é. E eu acho Você que vai para conversar nós com também, alguém? além de tudo, é uma maneira que a gente encontrou de colocar a gente mesma no mundo, assim, né? Então, tipo, do nosso trabalho, da nossa função, da nossa missão, assim, com as pessoas, eu acho que também passa por aí, né? Essa descoberta, esse autoconhecimento e o jeito da gente estar no mundo, mas é isso mesmo. Você veja, quando a gente fala assim que a história é tudo, que história serve para todos os momentos, tem uma cena, uma coisa, assim, que me toca bastante, que é, no geral, tudo, né? O filme A Vida é Bela, né? Você já deve ter assistido. Ai, eu E amo, assim, choro. é de morrer de chorar, né? Mas Ai, o que é toda vez tão eu legal, choro, eu assim, já né? sei o que vai acontecer, mas Não, eu não tem choro. como, não tem como a gente não chorar. Se a gente ter um coração pulsando e não chorar naquele filme. Mas é muito bonito, porque assim, tudo se passa em torno de uma história que o pai inventa para o filho para que o filho consiga passar por aquilo. E acredita que talvez também Elaborar. pai, que o pai consiga passar por aquela coisa também. Então, de ele mesmo não pegar aquilo da guerra e do pesado e das coisas difíceis. Não deixa de ser pesado e difícil e horrível, mas é um jeito que ele arrumou de passar por aquele problema e um jeito que ele arrumou de colocar para o filho dele. Não sei se essa história tem alguma inspiração na realidade, né? Se tem alguma história, porque às vezes tem, né? Num registro de alguém Hum. que fez esse tipo de coisa, eles transformaram em filme. Mas assim, o fato é que é muito bonito isso, ele criar essa história e alguém pode dizer assim, ah, ele estava mentindo. Não, não é uma mentira, é uma história, né? É um jeito de passar por aquela situação, né? Então, eu acho que é isso, assim, eu sempre contei muita história, mas assim, muita história da vida. Então, quando eu vou contar uma coisa sobre mim, um fato que aconteceu, normalmente eu conto muitos detalhes. A Naita, que é minha amiga há muitos anos, não me deixa mentir, né? Eu conto muitos detalhes e quero que a pessoa entenda aquilo que eu passei, aquilo que eu senti, o lugar que eu olhei e tal. Então, sempre fui essa pessoa, assim, e acho que e depois também, engraçado, né? Depois de ter tido contato com a contoterapia, mais ainda eu consigo fazer essa ponte do quanto eu conto aquilo, e daí eu já começo a pensar numa metáfora, começo a pensar, nossa, eu contava tantas coisas sobre a minha vida, por que não ir transformando essas coisas em contos, né? Em A Nai metáforas? confirmou. Então, é isso mesmo. Adoro que essa amiga tão ali. É lógico. A Ai, série gente, Anne, que isso delícia. mesmo. Anne com E também fala dessa coisa poética, né? Do estar nesse lugar das histórias, nesse lugar da fantasia, da E imaginação. perceba uma coisa que acontece, que é o que eu falei ali antes, é um movimento, sabe? Quando você começa a trabalhar com histórias assim, com esse propósito, que nem a gente, ou, enfim, quem consome a gente, quando você entra em contato com história, você começa a exercitar, né? A, tipo, que nem imaginação é um músculo, quanto mais você usa, mais fácil fica. Esse movimento também de você observar os ângulos de uma história, como você disse na Vida é Bela, é mentira, é um ângulo. Você pode escolher. Aquilo que você acredita que Uhum, é a sua verdade. Que verdade que você vai escolher? Acreditar que existe só uma é uma baita ingenuidade na vida. Assim, eu acho que conforme a gente vai uhum, crescendo, vai tendo experiências, e você vai se dando conta que existem possibilidades, e existem possibilidades de olhares diferentes, de ângulos diferentes. E que olha que bacana, nós temos a liberdade, o livre-arbítrio de escolher qual ângulo que eu quero ver. Então, trabalhar com histórias, estar em contato com histórias, ouvir, ler, enfim, né? Você está aí nutrindo seu mundo interno, só vai te alimentar de ângulos que posteriormente uhum. vão virar escolhas. Então ele escolheu, ele podia Você falar assim, conhece que uma bosta, tá história? tudo ruim. Ah, vai. Eu me lembrei de uma história agora que não tinha pensado nisso, né? Mas acho que cabe muito aqui. Não sei se você conhece uma história de dois homens, assim, que estavam no hospital acamados. Um estava na parede e o outro estava na janela. E aí, e Sim, nenhum dos dois levantava da cama. Conhece essa história? sim. Que o Linda, que está linda, na linda, janela linda. fica Que ele tá falando, assim, descrevendo, fica. mas ele é cego? Ai, gente, não, É, não.
Entregou. Mas ele fica descrevendo que lá fora tem isso, lá fora tem aquilo, lá fora tem aquele outro, e nanana. E o outro da parede fica, não, fica pensando assim, nossa, que ele tá enxergando bem mais, que saco que eu tô nessa cama aqui, eu não consigo enxergar tudo isso que ele vê, não sei o que, não sei o que. E aí depois ele fica sabendo que o companheiro dele. Na verdade, eu já ouvi duas versões. Eu já ouvi que esse companheiro dele era cego, e eu já ouvi que não era, mas assim, ele ficava de frente, a janela dá uma outra construção, tipo um muro, assim. Um muro, eu também Então, ouvi essa daí versão. quando ele chega ali, ele fala, opa, mas é um muro, e cadê tudo aquilo? Então, o que estava na janela dava um jeito de ir alimentando, querendo ou não, de passar o tempo e de, enfim, de alguma forma se ajudar e ajudar o outro, assim. Então é muito fantástico isso, né? De Porque como pensa a assim, imaginação e as histórias ajudam. Veja, por que tem tanta coisa de história e de arte no geral acontecendo nesse período da quarentena, né? No tá todo mundo Instagram, indo no pra YouTube, casa. tá todo mundo buscando algo que ajude a confortar seu mundo interno, Expressar o que ajude a vai lá passar dentro. esse tempo tão ruim e nutrindo aqui dentro, porque se você só olhar para coisa ruim, que é verdadeira, que a gente não pode ignorar, a gente pira. A gente pira, Não, e porque é também a muita gente tá coisa. sem tanto, a gente não tem mais a quantidade de distrações, diminuiu, né? Tá um pouquinho mais escasso. Isso Sim. faz com que aquele tempo que a gente estava se distraindo, aquilo que está internamente está ali, tá pulsando, tá te chamando para você Uhum, olhar para aquilo. E uhum, aí, a arte, no geral, né? E histórias, principalmente, elas trazem elas te ajudam a elaborar, a colocar dentro do que a Claudine fala muito na Conexpressão, do horizonte de significados. Então, poxa, todas aquelas sensações estranhas que eu senti com o meu chefe, com o meu pai, com o sogro, com o filho, enfim, né? Todas essas que nas relações, no atrito ali das relações surgiram e que eu não sei direito, não sei elaborar. Quando você começa a trabalhar com arte, primeiro que você dá voz para o seu mundo interno, segundo que você organiza aquilo de uma forma que você consiga entender, que você consiga trabalhar. Então, realmente, não é à toa que tá todo mundo tá tanto assim, né? É um baita uhum. recurso que a gente tem. A outra coisa também muito interessante a gente falar e vale a pena falar aqui é que foi uma das coisas que eu me encantei muito com as histórias. Eu falei, nossa, é para as histórias que eu vou. Do ponto de vista mais terapêutico, quando a gente está falando. Agora eu estou falando de nova medicina germânica, que é uma das coisas que a gente estuda, que eu estudo, enfim, que atende e tal, e que utiliza. Quando você tem um conflito biológico, e a gente está olhando só para o corpo humano, né? Sei lá, a pessoa teve, não sei, Gastrite, dor de qualquer estômago. problema de saúde aí, sei lá, alergia, gastrite, enfim, enxaqueca e tal. Na hora que você está tentando buscar quando que foi o momento que essa pessoa viveu esse conflito, viveu esse trauma, a gente está sempre olhando para a questão real e para a questão figurativa, para o figurado. Então, por exemplo, sei lá, alguém está com problema no rim, e rim é o colapso da existência, uma das coisas, né? Pode ser real ou figurada. Colapso, tipo, nossa, lascou, vou morrer. Pode ser um leão que tá chegando para te pegar, pode ser um emprego que você perdeu e você não vai ter mais dinheiro. Entende? Então você, para o seu cérebro real e imaginado, gera os A mesmos mesma coisa. estímulos exatamente. Então, assim, você percebe, quando você sabe dessas informações, quando você entende como o seu cérebro funciona, enfim, você fala, olha que interessante, existem recursos aí que já estão, ó, contar história é a coisa mais antiga que tem. É tão antigo que nem o ser humano, né? Se tem ser humano, Uhum. tem contação de história. Já tá ali pra gente. Por que não usar essa ferramenta, essa habilidade, isso que está disponível para nós, com um pouco mais de intenção e consciência? Então, Uhum. contação de história é bem mais do que só entretenimento. Uma historinha para entreter as criancinhas na Ah, hora daquela festinha. é isso. Vamos lá. Vamos. Você utiliza figurinos, adereços, instrumentos ou qualquer outro recurso externo para contar histórias? Em que medida esses recursos dialogam com a história narrada? Então, eu sou. Difícil a gente se posicionar porque a gente tem receio de invadir o espaço ou ser mal interpretada por quem utiliza.
Porque também tá Uhum, tudo bem, não, tanto faz. uhum. Lembra, se autoconhecer, vai se conhecer, vai descobrir aonde que é a tua praia, e O, vai o que nessa que dá praia. pra E mim, o que que não dá pra cientifica. mim. Uhum, Exato, né? Quem que responde é esse meu jeito, quem não responde. Aí você vai se navegando aí na vida. Então, fantoche, tarará, todos esses recursos aí, show. Pra mim, não. Eu gosto, eu entendi até que, porque de você novo, conta por mais causa. pra adulto, né, Ana? Aí é meio, sei, acho que perde Sim, um pouco a coisa, né? sim. E eu também gosto muito daquela coisa que de estimular a imaginação, a imagem interna, aquela imagem que é minha, eu estou apropriada dela. Se você fornece, você não estimula a imaginação, você entretém. E aí o meu objetivo não é entreter, o meu objetivo é usar o conto, usar a imaginação e a intuição para a gente se autoconhecer, se autodesenvolver. E aí seria um pouco na contramão da minha proposta. Não, eu acho que eu ficar usando esses recursos, não. Então, sim, você lapida a contação de história, você trabalha a contação de história de um jeito que você trabalha com polaridade, e você presta atenção, tudo aquelas coisas que a gente fala, né? As Uhum, técnicas, assim, mais de você trabalhar. Mas de uma forma que eu abra o máximo possível de espaço para a imaginação da pessoa que está ouvindo a história, para ela criar. Puta, a gente é criador, entendeu? A gente cria, uhum, uhum, a gente dá vida a imagens dentro da gente. Acho que quanto mais a gente consegue. De novo, imaginação é um músculo. Quanto mais você usa, mais fácil fica. E é que nem o tal do Albert Einstein falava. Conhecimento é uma coisa que a gente já sabe. Estudar, ter conhecimento do que quer que tenha aí no mundo, já está aqui no mundo. Mas coisas uhum, novas. Se a gente quer um novo mundo, se a gente quer novas relações, se a gente quer novas coisas, o que, que a gente precisa? Não existe outra coisa que não a imaginação. Então, eu uhum. acho, nossa, eu sou muito folgada Sim, com isso. porque Vamos o imaginar. que que é? A imaginação é a mãe da criatividade, né? Como é que você cria uma coisa nova? Porque você primeiro imagina algo, imagina que determinada coisa pode funcionar de maneira diferente, e aí você se põe a fazer, daí você vai trabalhar. Isso, né? É possível, daí você vai perceber se é possível, se não é possível, se você vai adaptar aquela sua ideia, mas enfim, para você criar algo novo, você precisa imaginar, né? Precisa. Então é E você já muito, pensou se muito eu legal. fico ofertando toda hora um recurso? Esse é o A problema. minha Esse é o imaginação, problema. ela podia ser usada, tipo, sei lá, 60, 70, 100%, mas quando eu dou um recurso, garantido que a metade da imaginação já está cortada. Você só usa Uhum. 50% da sua capacidade. Então, então eu não uso nada. Quanto menos, melhor. Então, eu comecei com tudo, assim, 100%, tipo, inclusive eu estar fantasiada. E aí eu fui tirando, né, a fantasia, daí de repente eu ficava só com uma maquiagem e dei mais os objetos, daí daqui a pouco eu tirei a maquiagem e fiquei só com os objetos, e daí eu fui diminuindo a quantidade de objetos, e daí eu fui até eu chegar no nada, né, porque eu tinha muito medo, assim, muita coisa, né, dessa insegurança de, ai, não vai conseguir aprender atenção, porque eu vim do mundo das crianças, né, e da escola. Uhum, uhum, Então, eu tinha isso. Depois que eu percebi o meu potencial e esse potencial todo que acontece com o conto narrado, sem nada, quando eu vi que eu conseguia mesmo, assim, fazer essa conexão, sabe? Desse olho no olho, dessa coisa acontecendo, assim, eu me senti muito. Eu vou falar. É uma coisa bem engraçada, mas eu me senti muito poderosa. Muito poderosa. Porque assim, eles ficam uhum, hipnotizados com uma boa história. E, uhum, e aí, quando eu comecei daí a trabalhar regularmente com esse tipo de coisa, e em certas ocasiões, tudo assim, com crianças muito pequenas, aí eu intercalo. Então, assim, uhum. quando é, por exemplo, muito bebezinho, às vezes precisa de Ah, algo sim. que, entendeu? Sim, sim. Ou no caso de eu estar com crianças maiores, mas o meu trabalho está inserido dentro de uma escola, dentro de um projeto, dentro de uma proposta que eu estou me adequando. Então, eu estou fazendo uma coisa intermediária entre aquilo que eu faço, aquilo que a escola precisa, e a gente junta tudo no meio, isso que vai ser o que acontece real. Então, Uhum. é, é importante neste cenário e nessa coisa específica, e eu demorei um pouco para me convencer disso, porque daí eu queria fazer daí sem nada, porque eu sou muito poderosa, eu sei fazer sem nada, eu não preciso de nada para contar história, sabe? Tipo assim, é prepotente. Uhum. Aí
Aí assim, eu comecei a entender que tudo bem também de eu estimulá-los de outras formas. Por quê? Porque eu também estou entrando junto numa coisa com a arte, com os trabalhos, enfim, artísticos e outras Uhum, expressões uhum. e a música junto. Então, assim, virou um combo artístico. Então, às vezes é só contação, às vezes é contação com música, às vezes tem algum instrumento, às vezes vai ter um fantoche, mas daí não vai ser aquele fantoche que tem o olhão assim e uma cara horrorosa. Ele vai ser um fantoche legal, assim, que eu considero legal, que não vai ferir esse trabalho, né? Uhum, Então, mas uhum. assim, para adultos e tal, é sempre sem nada, óbvio, né? Ou quando estão famílias, assim, enfim. Descobrir as histórias de gestos, que são sem nada também. Então é bem. São gostosos. Esse é um Uhum. ponto polêmico, né, na nossa área. Mas eu acredito que assim É um ponto funciona polêmico, é. legal, sabe? Então, assim, eu sei, eu Uhum. tenho segurança para fazer sozinha, sem nada, mas eu também preciso ter flexibilidade para entender o que a escola precisa, o que o projeto precisa, o que o, né, as coisas, e aí a gente chegar num meio termo, chegar num consenso, né? Claro, De fazer claro. aquilo, fazer aquela roda girar, né? Que daí não é uma roda que é só minha, né? Não, claro que Enfim, não. Aí nesse e também contexto. trazer para eles uma coisa de tipo que é contar história sem livro. Então, hoje também se confunde muito a contação de história e mediação de leitura. Né? Eu não faço Uhum. mediação de leitura, eu não faço contação com um livro, né? Então já coloco uma diferença. Então, mas o que você usa? Eu uso corpo, voz, intenção, né? Tudo isso. Então, é uma questão polêmica, mas assim, a Uso gente vai imaginação. achando um meio termo. É, tipo isso, né? Que legal. Vamos lá, mais uma? Tem Vamos tempo mais aqui uma. ainda? Acho que dá. Temos, Dá a sim. gente tem mais uns 15 minutos, eu acho. Então tá bom. Dependendo do tamanho da resposta, né, Ana? Ô, É. mais uma vermelhinha aqui, ó. Cara, eu adoro esse negócio. Esse negócio é muito bom. Como evitar a visão utilitarista, pedagógica ou moralizante com relação à contação de histórias para o público infantil? Ai, cara, aí já foge um pouquinho da minha área. Aí vai ter você que responder. Vou começar, então você comenta. Então, Tá assim, bom. como evitar, né? Ah, faltou uma coisa assim, ó. Em que medida na outra, né? Em que medida esses recursos dialogam com a história narrada? Na casa do contador de histórias, eles têm uma máxima que é nada pode ser maior do que a história. Então, se você vai usar, se você escolhe usar essa coisa, ela tem que ser um apoio e não um suporte. Você não pode estar Exatamente. em E cima existe daquilo uma ali diferença. tipo, eu tô aqui com 7, 8 objetos e fazendo tudo. Eu mais me atrapalho para fazer tudo isso do que para fazer uma contação de verdade, né? E aí a gente E volta lá para então, aquela pergunta do autoconhecimento. Você vai sim, usar os mesmos objetos, então na prática é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. uhum, Porque a partir da onde que está saindo o uso desses utensílios faz grande diferença no resultado final, com certeza. uhum, uhum. Porque Então, a agora entrando comunicação da nessa gente. pergunta, Ah, não, eu pode queria falar terminar que a a comunicação. comunicação da gente é 7% a palavra. Imagina, muito pouco. 7% a Uhum, palavra, os outros 93% é tom de voz, é intenção, é o ambiente, tem várias. A gente está se comunicando de muitas formas. Por isso que o o autoconhecimento, tempo você saber a todo. partir de onde que você está falando e como que é essa Uhum. história é para você. Se é uma história que você não gosta, você só está contando o que você tem que contar, muito provavelmente Olha a aí, chance. escuta a frase que você acabou de falar. Se é uma história que você não gosta, você só tá contando porque tem que contar. Olha Uhum. a coisa que você fez com isso daqui, essa de agora. Que é assim, contar a história moralizante. Vem cá, querida, você conta uma história aqui sobre escovar os dentes? Que as crianças precisam escovar os dentes? Nossa, Sabe cara, assim? Então, olha, por isso que eu falei, o comenta seu porque não comentário é a aí minha cai área, na, eu na não atendo. pergunta. Vai sair de um lugar de ponto de vista muito pessoal e não de um lugar de experiência mesmo. Então, por isso que eu falei, fala você, porque para mim isso Comunicar-te. me dói, me dói. Então, eu vou dizer aqui uma coisa, e assim, eu tô na minha live, eu posso falar, tá? Eu tô no meu terreno aqui.
no meu terreno, digo, no meu Instagram. Então, assim, Sim. não tô lá. Mas, assim, eu detesto. Eu detesto utilizar somente para isso. Então, assim, vamos ensinar que não pode bater no amiguinho. Sabe, assim, essa coisa rasa. Que também a Susan Parrow também fala no livro dela, né? Essa coisa de usar, assim, aquela coisa muito rasgada, assim, aquela moral muito pronta, que daí também é uma história, mas não é porque a história que é boa. Então já temos uma outra questão polêmica. Existe muita história ruim por aí. Né, para começar, Uhum. esses contos Uhum. que servem exatamente para isso daqui. O continho pedagógico, o continho para Uhum. né, fazer escovar o dente, fazer não bater no amigo, fazer assim. Eu detesto essas coisas. Então, se eu tenho a oportunidade, quando eu sou perguntada, questionada sobre isso, eu tento colocar assim, né, falar, olha, pessoa, isso daqui não é legal. De repente, assim, qual que é a questão ali do dente? Então, é uma questão de falta de autocuidado? É uma questão de eu cresci, eu tenho medo que a minha mãe não olhe mais pra mim porque eu já tô crescido, então por isso que eu não quero escovar o dente. Eu quero que, na verdade, a minha mãe venha escovar meu dente. Então, assim, o que que tá por detrás disso? Que é o que você coloca? Tipo, qual é o conflito que tá por detrás disso, né? Uhum. Então, aí a gente consegue até pensar numa história, a gente consegue criar uma história para isso, mas sem ficar no cafona, sem ficar nessa coisa, né, do tipo o peixinho que não escovava o dente e a mamãe do peixinho falava, sabe assim, tipo, você acha que virou Sim, metáfora só porque virou peixe ou qualquer bicho, sabe? Fica muito sim. pobre. E aquilo que é pobre e aquilo que é pobre, né, assim, dessa coisa de pobreza de sentido, e aquilo que é muito moralizante, eles percebem. E aí eles fazem Nossa, com isso toda daqui, certeza. mesmo que não usem as mãos. Tipo assim, eles estão lá, mas eles vão Desligam, prestar atenção em outra total. coisa, eles vão desligar, eles não vão ouvir. Esse tipo de história, quando é moralizante, não faz efeito. Não faz. Não, não faz. Eu tive uma participante que também está tentando, criando os contos e tal, e fez para a sobrinha dela. E a mãe estava sobrecarregada, que é a irmã, e aí ela fez contos para os filhos do Leãozinho ajudar a mãe leoa e fez outras coisas, assim, várias Hum, tentativas, bem legal, assim. Mas ela falou assim, hum. ah, Ana, eu fiz do jeito que você falou e tal, e não deu certo. Eu falei, como Daí você assim? perguntou o que aconteceu. Ai, as crianças não gostaram. Manda pra mim ler. Li. Aí perguntei, de onde que saiu esse conto? Ah, então, a minha irmã precisava assim, assim, não, eu quero saber de onde dentro de você saiu esse conto. Saiu de um lugar de respeito, de olhar pro outro? Ou saiu de um lugar onde, tipo, tô de saco cheio, vocês precisam obedecer porque tá demais? Ah, pronto, já resolveu. Então, não vai dar liga. Você tá compartilhando aquilo que tá Uhum, vivo. O que que tá vivo com você? É isso que você vai acionar dentro da outra pessoa quando você tá compartilhando conto. Conto é uma coisa muito íntima. Muito íntima. Eu falo uhum, isso nas oficinas. Não sei se eu falei quando a gente estava junto, mas eu acho que sim. Compartilhar conto é algo muito íntimo. Há que ser respeitado. Fazer conto moralizador, eu acho, olha, eu acho extremamente violento. Violento, eu acho. Eu acho um uso assim, é E, plantar uma e sementinha muito, muito, não, e daqui a pouco daí cresce e fala assim, ah, eu odeio ouvir história. Porque eu só escuto esse exatamente, tipo de história que ficam me dizendo o que tem que fazer, né? Então nada como um exatamente. símbolo, né? A metáfora, uma metáfora real daquilo ali, né? Que, E saber da enfim, onde que está saindo. Por que você está contando a história que você está contando? Ah, é. é o meu trabalho, eu sou professora, eu tenho que trabalhar. Ok, sim, você tem que contar a história, ok, mas faz ali uma. Volta ali para dentro de você e acha um lugar de autenticidade, Uhum, de é. empatia, né? Então, você pensa assunto para nós. Tenso. Delicado esse lugar. Tipo, as histórias para nós são tão guti-guti para nós que a gente quer proteger elas dessas coisas, né? Que nós entendemos como pode ser que a gente É, também pode estar equivocado, importante. não sei, tudo é Uhum. possível, né? Mas, É enfim, sagrado, né? Um universo assim muito exato, exato. intenso. É E sagrada a tem história. gente mesmo, essa coisa de que é só para criança, de que é de infantilizar a coisa. Detesto que usem no diminutivo, guria. Detesto. Ai, uma historinha, uma coisinha, sabe? Não, Hum, não é isso. Acho que vamos para a exato. última, né? Vamos, vamos.
Então vamos lá. Vamos lá. Última aqui. Ah, cara, saiu a pergunta para Ana, para você terminar fazendo propaganda de novo do seu curso. Olha só que massa. Como a observação dos fatos e episódios cotidianos pode contribuir na construção de sua linguagem como contador de histórias? Oi, Ah, eu Kátia. vou falar da minha experiência, mas eu sei que Gente, tem só mais, pausa. tá? A Kátia que vai estar com a gente na semana que vem, viu? A Kátia que vai fazer a live das cartas na semana que vem. Então, que vocês que estão aqui já estão sabendo que vai rolar. Já tô. Essa é a semana que eu consegui fazer mais adiantado, de ter a confirmação com o contador mais adiantado. Então, ó, semana que vem, Kátia estará conosco. Aguardem. E aí, Ana? Boa. Como a observação dos eventos do Dos- cotidiano contribuem para. Construção da sua linguagem como contadora de histórias. Ai, nossa, que lindo, né? Eu até, o Ashley, inclusive. é, Que coisa. Eu acho que a gente consegue ver história e ver significado do dia a dia da gente. Quando a gente começa a abrir o nosso olhar e começa a entender da onde que veio aquilo, a gente começa a ter mais autonomia no sentido de autonomia, de ser protagonista da própria história. Então, eu utilizo para tudo, né? Eu sempre tento entender, principalmente por causa da oficina de contos criativos, que nem você falou, entendendo, nossa, mas o que será que isso quer dizer? E para onde será que Uhum, isso vai? E o que eu sempre estou me fazendo essas perguntas, para poder usar esse raciocínio do horizonte de significados lá, que eu falei, né, da Claudine da Constituição, uhum. mas que, enfim, qualquer história usa, para poder entender da onde que as coisas vão. Porque eu já percebi que quando a gente dá nome para as coisas, aquilo deixa de ficar querendo vir à tona. Aquilo, assim, quando eu dou nome, eu tenho escolha, né? Eu conheço, eu posso Sim, aceitar e eu posso escolher outra coisa. Agora, quando está lá na nossa sombra, quando está lá no nosso inconsciente, quando a gente percebe que acontece, mas não deu nome para aquilo, é que nem sentimento. Sabe quando, tipo, você está muito agitado e daí é alguém te dá um angustiante. palpite? Ah, Uhum. isso que você está sentindo aí é, sei lá, mágoa, é receio, é ressentimento. Aí quando você acha a resposta certa que descreve mesmo aqui, você fala, ai, nossa, encaixou tão gostoso, é isso que eu tenho? Parece que é libertador, porque aí você sabe o que fazer. Então, eu vejo assim, né, as histórias para saber o que Perfeito, fazer. acho perfeito, perfeita a sua colocação. É isso mesmo. E, enfim, daí depois disso, né? Agora eu falo de novo como a experiência como aluna do curso, né? Assim, a gente começa a ver história em tudo, falando, nossa, mas que massa! Esse fato aqui da minha vida dava um conto, hein? Aí daqui a pouco você viu Uhum. um troço, aí você sonha, daí você faz uma ponte, lembra de uma coisa bem distante e fala, nossa, acho que isso aqui também dava um conto. E assim Uhum. vai. A gente começa a ver história em tudo, essa E nesse possibilidade negócio em de tudo. acho que isso daí dava um conto, nossa, mas como é que será que eu vou contar essa parte? Eu acho que eu vou contar assim, não, mas assim não vai ficar bom, eu acho que eu vou contar assado. Você percebeu que você se movimentou? Você se movimentou pelas possibilidades, pelos ângulos. De novo, a sua vida aconteceu uma caca na sua vida. E você só está conseguindo enxergar isso que aconteceu por um ponto de vista. Nossa, quanto mais você trabalha com as histórias, mais libertador vai ficando, porque você vai tendo acesso a outros ângulos e outros pontos de Uhum, vista. Quem sabe sim, você acha uma solução que normalmente, linearmente, você não ia nem conseguir acessar. sim. Então, Ah, e um jeito gostoso de falar das coisas, né? Aquela história lá da borboleta no pântano, né? Que eu contei lá no nosso encontro, que foi inspirada num fato da minha vida. Aí eu uhum, mandei para pessoas que tinham a ver, que estavam indiretamente dentro do envolvido com a conto, história. assim, sabe? Sim. E aí Uhum. primeiro mandei o conto assim, sem nada. Mandei para uma das pessoas que eu gostaria, mandei para, na verdade, mandei para duas. A que era seria a amiga e a que essa, né, tá sempre, mas dei uma pessoa, enfim, que tava lá. E aí as duas pessoas, ah, que legal, não sei o quê. E essa pessoa que estava lá, né, que seria que tem a ver com aquele final da história, eu falei assim, então, esse conto é sobre vocês. Aí ela falou assim, mas como assim? Aí eu expliquei dela, nossa, que massa, fiquei arrepiado, não sei o que, assim. De novo, a intenção, olha só, fato da vida, a intenção, o que eu coloquei de intenção? Intenção de agradecimento, intenção de, sei lá, de falar de homenagem, assim, sabe? Tipo, ó, vocês são isso na minha vida, sabe? Uhum, uhum. Foi bem legal, assim, Nossa, você essa. trouxe profundidade.
profundidade. Então, a memória para essa amiga de um evento que ela enxergava de um jeito, de repente, com a sua história, ela já está enxergando de outro. Ai, cara, isso é tão gostoso. É, Tão gostoso. é verdade. Então, Aninha, ó, chegamos exato aqui, ó, 25 Tá segundos. quase. É, uhum. Ai, que obrigada, Muito adorei. obrigada